Então, o silêncio, como eu falei, o silêncio, a meditação, isso você também não faz. Olha só que maravilha. Quer dizer que nada você está fazendo. Quando você tenta ficar em silêncio, você consegue? Não. Quando você tenta, tipo, vou tentar agora ficar em silêncio, você não consegue. Porque a mente, ela é o contrário do silêncio, ela é o barulho. Para a mente alcançar o silêncio, ela tem que, na realidade, não tentar fazer alguma coisa, ela só tem que descansar, só repousar. Tem trabalho nisso? Né? Por exemplo, tem algum trabalho de... Peraí, eu tenho que beber essa xícara de chá, mas eu não sei como. Então vou lá fazer um curso de como beber a xícara de chá. Daí as pessoas vão, você tem que pegar com o dedinho, daí as pessoas vão passar várias técnicas para você pegar a xícara de chá de várias formas diferentes. Mas aí vai chegar alguém para dizer, ó, só pega a xícara e toma. Você vai dizer, mas como assim? Isso é muito simples, é muito fácil. Não pode ser tão simples assim, tomar a xícara de chá. É a mesma coisa com a meditação, com o silêncio, com o amor, com a paz. Você entendeu? Não tem o que fazer. Na realidade, é um não fazer. É um repousar no ser. Daí, quando a gente fala, é tão difícil ficar em silêncio ou meditar, por outras palavras, eu estou dizendo, é tão difícil estar no meu estado natural. Vocês entendem? Olha que maravilha. Olha que bênção ouvir isso. E saber disso, e reconhecer. O que eu sou já é o que eu busco. Todo mundo aqui busca por paz, alegria e amor. Você já é isso. A meditação, que as pessoas tanto tentam fazer e às vezes não conseguem, também você já é. Você já é o silêncio. Então, se eu já sou dessas coisas, por que eu não consigo ainda estar e repousando nesse espaço? Está tudo invertido, o sistema. As pessoas estão acostumadas com o que não é natural e o que é natural se tornou difícil. Tentando controlar, né? Parece que tem a ver com controle. Controle. Controlar o que vai fazer, o que vai pensar, o que tem que... Sim. Quando sai desse controle, a mão desse controle, é o que tem de natural, parece. Sim. Só que aí que vem. É meio ameaçador soltar o controle, né? O controle é um dos maiores sistemas de mecanismos de autonutrição do ego. Ele se nutre através do controle. Quem aí tem essa questão de querer controlar demais, né, as coisas? Quem é que está controlando, né? Isso pode ser um eu. Eu me nutro quando eu controlo algo. O eu separado. Então, soltar o controle significa soltar esse mecanismo do ego. Isso é ameaçador, não é? Isso é o caminho da entrega. Hã? Isso é uma coisa que vale a pena colocar atenção nisso. A entrega. Curioso, né? A entrega para a vida. Só que o que é a entrega? A entrega é o soltar. É o soltar. Na realidade, falando de forma absoluta, a entrega é perceber que nunca existiu alguém para se entregar. Aquele eu não é real. E que já está entregue. Já está tudo entregue.
Já está tudo solto. Já está tudo harmonioso. Então, na realidade, tudo que essas práticas estão tentando fazer, essas práticas, por exemplo, do Bhakti, da caminho da entrega, autoinvestigação, são formas de tentar fazer a gente relembrar do nosso estado natural. Mas lembra quando eu falei o negócio do alcoólatra lá, o ex-alcoólatra no mundo de alcoólatras? Imagina você no seu estado natural, no mundo de pessoas que não estão no estado natural. É meio doido, né? Só que no início é muito difícil. No início a gente sofre, quando a gente está ali no começo do processo a gente sofre, a gente vê a pessoa sofrendo, a gente sofre com o sofrimento dos outros, a gente não gosta de ver a corrupção, a fome, mas chega um momento que você começa a se entregar mais e mais e mais e mais, e tudo solta e de repente você saiu do mundo e começa a ver Deus até mesmo na fome. Por mais paradoxal que isso vai soar para a maioria de vocês. Na guerra. Né? Quando as pessoas iam lá para os mestres da Índia, por exemplo, Ramana Maharshi, Nisargadatta, falava, mas como eu posso ficar em paz com tanta gente sofrendo, né? Essa é uma dúvida que a maioria de nós temos, né? Como eu posso ficar em paz, tantas pessoas passando fome, guerras acontecendo, e a política, não sei o quê. E daí a resposta deles, assim, muitas vezes era que você era o culpado de tudo isso. E daí você pode se perguntar, como eu sou culpado pela guerra? Eu não estou fazendo nada. Daí eu vou explicar para vocês por que eles falam isso. Lembra que eu falei antes que a origem da guerra é de um eu separado vendo o outro eu separado? Então, se você está no eu separado, é o mesmo eu separado que está causando a guerra. Tudo bem, você não está com uma arma na mão, mas a causa é a mesma. A essência é o eu separado. Então eles vão falar para você, se você quer acabar com a guerra do mundo, acabe com esse eu separado, desperte, faça o seu processo. Para de olhar para o mundo. O mundo tem infinitas coisas para você olhar. Você vai passar o resto da vida olhando. Não é assim quando a gente começa a ver as notícias ruins lá na internet? É infinitas notícias. Você começa a sofrer, e sofrer, e sofrer. Não ajudou em nada. Aí você pensa, então tem que haver algo melhor que eu possa fazer. Que é despertar. É despertar do meu eu separado. Daí eu vou parar de ser a causa da guerra. Porque você percebe que quando você desperta desse eu separado, você não quer mais guerra com os outros. Você vê alguém na rua e vai querer ajudar aquela pessoa. Você percebe que a solução começa a acontecer em você mesma. Daí que vem aquela frase que uma pessoa desperta, um ser iluminado, ele ajuda muito mais que 100 filântropos fazendo ações pelo mundo. Isso pode soar meio estranho também de ouvir. Por quê? Porque a ação, ela vai lá e faz, e depois desfazem a ação. Você arruma e depois é bagunçado de novo. Quantas vezes já foram arrumadas coisas com ações beneficentes e depois tudo é bagunçado de novo e as pessoas voltam a passar fome? Então tem que ser arrumada a causa de tudo isso. Eu gosto de pensar assim, que mesmo se todo mundo aqui, imagina se existe um céu, todo mundo gostaria de ir para esse céu. Mas não ia demorar um dia para a gente fazer desse céu virar um inferno, se a gente fosse para lá. Não é? Você acha que o ser humano o que ele ia fazer com o céu? Deus ia estar ali cuidando de uma pessoa, daí ia ficar com ciúmes. Né? Ou a áurea do outro está brilhando mais
a asa do outro é maior, ou o outro está com uma harpa mais afinada que a minha. Você entende? O céu não é um lugar, é um estado de ser. Daí você vai sentir o céu aqui na terra. Tem essa frase no Evangelho de Tomé, que o céu está na terra e os homens e as mulheres não veem. Será mesmo? Vocês conseguem enxergar esse céu? O céu é o ser. Daí você vai estar no mundo aqui e vai ser muito legal, gente, a experiência. É muito legal. Porque você acordou do teatro. Você começa... Uma vez eu vi a Deschantes falar, a Deschantes é um dos professores que eu mais gosto, assim. Ele fala assim que a maioria dos sábios são comediantes, eles são palhaços. Sábios. Por que palhaços? Porque você acorda da insanidade e daí você começa a dar risada e perceber que tudo era uma piada. E você começa a fazer piada com as coisas também. Você não leva mais a sério essa insanidade que as pessoas levam. Entende? Daí vai ser interessante você estar lá no seu trabalho, tá todo mundo naquele esquema perdido e você tá ali só desperta e fazendo o seu papel sem estar identificado com o papel. Olha que interessante, né? Fazendo o papel sem estar identificado com o papel. Imagina que tristeza, eu estar aqui fazendo meu papel, daí de repente eu vou subir ali para a casinha onde é que eu estou, daí vai subir o Willy, o professor espiritual. Uau! Olha que coisa chata, né? Não tem graça. É tudo uma ilusão. Então você acorda de tudo, todos esses papéis, todo esse teatro. Papel de pai, mãe e filho. Né? Claro que a gente reconhece a mãe e o pai, a gente tem esse reconhecimento e o amor e respeito, mas você entende também, não tem aquele papel da crença, aquela hierarquia. Você desperta que o seu marido, a sua mulher não é sua propriedade, eles também são livres. É ameaçador, né, ser livre. É ameaçador você despertar para o seu relacionamento, para sua família, para tudo. Porque tudo fica livre de você. Antes a gente estava falando sobre o negócio de Deus, né, que a gente está sendo cuidado por Deus, ao mesmo tempo a vida está nos fazendo aprender certas lições. Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, assim, que no início nós estamos correndo atrás de Deus. E daí chega um momento que a gente está correndo de Deus. Não é assim? No início, quando a gente entra nesse caminho, a gente fala, nossa, vem Deus, vou te abraçar, venha para mim, eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero viver em você. E conforme Deus vem se aproximando, Deus é esse fogo, essa verdade que queima. Ele dissipa toda essa ignorância, todas essas ilusões. Daí você percebe que você entrou em apuros, daí você começa a correr dele. Claro que é só uma historinha, mas é assim que a gente se sente muitas vezes, né? Era tudo que você pediu, mas quando você percebe que as consequências de tudo que você pediu era sua morte, como assim, né? Eu pedi por alegria e paz e amor e iluminação
e libertação. Mas eu quero viver essas coisas. Olha só como é que é o ego. Eu quero viver a paz que está sendo prometida. Mas o que eu não sei é que não vai ter eu para vencer a paz. Só vai existir a paz. Você entende a diferença? Você entende, assim, essa sutil diferença entre o ego, ele quer ter os benefícios, mas não vai sentir esses benefícios, porque a paz é a ausência desse ego. Só que o ego quer sentir a paz, só que não tem como. Você está entendendo? O ego, ele vem, ele, eu quero praticar essa meditação para ficar em paz. Mas para ficar em paz é a ausência desse ego. Então ele está enrascado, porque ele quer sentir a paz, mas ele não vai sentir. Ele não vai participar. Na verdade, eu gosto de usar o termo que o ego ele vai simplesmente se dissolver. Ele vai se dissolver no eu verdadeiro. Não é que o ego ele é mau, ele morre, ele simplesmente se dissolve na verdade do seu eu verdadeiro. Tá? Resumidamente. Isso é até falado na psicologia junguiana. O ego se dissolve no self. Self é a nossa totalidade, nosso eu verdadeiro. Eu não estou dizendo que o que eu estou falando é exatamente igual ao que o Jung fala, um pouco diferente. Mas até mesmo na psicologia dele, ele fala que existe um processo, que o seu ego se dissolve num eu total, no eu, e daí você se torna um eu individuado, a individuação. É como se fosse a iluminação, na perspectiva dele. Então, tem aquela frase na Bíblia que fala assim: põe o reino de Deus em primeiro lugar, o resto virá. Só que a gente quer o resto virar antes de pôr o reino de Deus em primeiro lugar. O que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar? É pôr a consciência. Daí o resto vem. A gente não pode vir num retiro e dizer: eu quero a paz, o amor e a alegria. Tudo bem, você vai sentir um pouquinho ou bastante. Mas para isso ficar com você no seu dia a dia, daí tem que viver na consciência. Sempre que você sente o amor, a paz, a alegria, isso está vindo da consciência. Você está sentindo um gostinho do que pode existir na sua vida o tempo todo. E a maior parte dos seres humanos só sente um pouquinho, né? Não é assim? A gente sente só às vezes um pouquinho de vez em quando. E a gente acha que é tão raro a paz, é tão raro para algumas pessoas. Algumas pessoas, gente, nem sabem o que é estar em paz. É tão raro. Olha só o mundo que a gente vive. Algumas pessoas nem sabem o que é dormir tranquilamente, sem insônia. Você entende o lugar onde que o ser humano ele entrou? Então, aqui vocês estão sendo convidados a botar essa consciência em primeiro lugar, se entregar e soltar e permitir retornar para o seu estado natural. Lembra que a gente conversou antes sobre o seu estado natural? Você não tem que fazer algo específico, não é difícil, não é uma coisa tensa. Eu me lembro quando eu estava num retiro do Adyashanti, lá nos Estados Unidos, um retiro de silêncio, igual a esse, só que 400 pessoas, imagina. No meio da montanha, 400 pessoas. E é muito assim, interessante assim, ver as manifestações ali. Um cara que eu tenho a memória até hoje, tinha um cara que aparentava ser um monge. Ou, não um monge, mas talvez aqueles discípulos para ser um monge, um estudante. Ele estava, assim, carequinha. E era muito, assim, interessante, porque quase todas as meditações ele estava
franzindo a testa, assim, como se ele estivesse tentando fazer algo. A minha vontade de dizer para ele assim, cara, só relaxa. Foi isso que a Adyashanti fez. Eu imagino que ele fosse estudante do Adyashanti, gostasse dele. Foi isso que a Adyashanti fez, ele só relaxou, ele só soltou. Então eu quero que vocês entendam, gente, que não é uma coisa que vocês precisam... É mais uma questão de abrir e soltar, com uma leve autorresponsabilidade. Não é só soltar e de repente pronto, acabou. Não. Você vai continuar tendo que fazer o seu orar e vigiar. Orar e vigiar acontece. Até chegar o momento onde é que essa tal autorresponsabilidade se dissolve. Daí orar e vigiar, ele não é mais tão necessário. Tá, gente, eu vou finalizar por aqui agora e eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. É 11h30, o almoço é 12h30. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou, sobre algum processo que você está passando?